Olá, amigos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo espírita de hoje é o de perguntas e respostas. E quem irá colaborar conosco serão os nossos amigos e facilitadores, Luciano e Fabiano Capanema. Um bom estudo a todos. Olá, internautas. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a doutrina espírita. Agradecemos a Deus pela oportunidade e nós estaremos hoje, então, participando do programa de perguntas e respostas. Luciano Coimbra irá iniciar com a primeira pergunta para nós. Uma boa noite a todos. Boa noite aos queridos internautas, aos irmãos presentes. Boa noite, querido Fabiano. Obrigado pela oportunidade de dividir a mesa. Mais uma vez é muito bom, uma alegria estar aqui com você. Muito bem, para a gente dar início aqui então às nossas perguntas, nós temos uma pergunta que foi enviada pela internet, que diz assim: quando o espírito deixa o corpo físico, é doloroso? Não, não é doloroso, porque neste momento o corpo físico já não tem mais vida. E mesmo o corpo físico com vida, né, ainda com batimentos cardíacos, com impulsos cerebrais, existe um processo de desligamento que só pode acontecer quando isso cessa. Então, mesmo após a morte física, o espírito ainda está ligado ao corpo físico. Sendo assim, na hora do desenlace, quando a equipe espiritual vem para desatar os nós que unem o espírito ao corpo físico, o corpo físico já não sente mais nada. Essa é uma pergunta muito interessante, muito recorrente e muito breve para ser respondida, né, Fabiano? Se você quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Essa próxima pergunta, ela guarda até uma similitude com essa que você fez, e de repente a gente pode já ler e também contribuir. As nossas frustrações e carências físicas não são suficientes motivos de sofrimento? Frustrações, nós estamos falando então das nossas formas de enxergar a vida e a forma que nós temos também de reagir diante das vicissitudes e das dificuldades que podem ensejar também de nós necessariamente, vamos dizer assim, uma reação de altruísmo. Porque nenhum de nós nasce, renasce, reencarna para sofrer. Nós todos, de fato, recebemos uma nova oportunidade de Deus de reencarnar para passar pelas provações e processos também expiatórios, aqueles de nós que erramos de forma desastrosa no passado, reencarnamos então numa condição de expiação. Aqueles de nós que já conseguimos avançar um pouco mais e não temos assim um passado tão delituoso, a gente então recebe essa oportunidade na forma de provação. E o projeto reencarnatório nos traz ao reencontro conosco mesmo. Porque se numa existência anterior as existências acontecem ora na carne, ora fora dela. Se numa existência anterior, então, eu avancei em algumas áreas, mas deixei de fazer muitas coisas que eu havia me proposto, recebo essa nova oportunidade, que é uma dádiva de Deus, e nós não nascemos nessa condição de regime de exceção, em que o sofrimento será afastado de nós, mesmo que a gente seja bastante fervoroso em nossas orações, todos nós necessariamente faremos esse reencontro com o nosso passado, por causa da solidariedade que existe mesmo nas existências pretéritas. E esse é um momento muito importante para que a gente possa aproveitar e tentar, então, atuar nas nossas mazelas morais. Porque o sofrimento está ligado com as questões morais. Mas ela também pergunta aqui sobre as carências físicas. Então, quando o Luciano respondeu
sobre se o desenlace traz algum processo de dor. É interessantíssima a observação que ele fez, porque a dor física, essas emoções que estão ligadas ao corpo físico, ao cérebro, elas guardam, sim, uma repercussão na mente do espírito, e vice-versa. O espírito também consegue fazer essa repercussão em todas as células do corpo físico. Retrata, né? A mente retrata no corpo, e aquelas emoções e dores físicas retratam também na mente do espírito, que é um ser imortal, que no momento, aqueles de nós que estamos reencarnados, vai haver então essa retratação. Então, quando a gente vai falar de dor física e dor moral, aí sim a gente pode fazer uma separação do que ela menciona aqui sobre o sofrimento. Se eu, então, muito errei, seja estando encarnado ou passando por esse momento de desenlace do corpo, quando chega o momento da morte para cada um de nós, a dor moral ela é mais, como poderíamos dizer, mais intensa. Quando a gente fala assim, o céu e o inferno, não é um lugar circunscrito unicamente. É principalmente um estado íntimo de consciência. Então, se eu tenho a consciência me cobrando, porque o tribunal divino está escrito em nossa própria consciência. O que quer dizer isso? Deus não condena ninguém. Por isso que a gente iniciou a fala falando que a gente não nasce para sofrer, a gente nasce para buscar a nossa redenção espiritual. Então, como Deus não pune ninguém, quem pune a nós mesmos somos nós, com um estado de consciência que nos cobramos as coisas que a gente fez de errado e que agora estaremos passando por um processo de sofrimento. E a pior dor que existe, o pior sofrimento, é o moral. Porque a dor física, mesmo num estado de algum doente terminal, que esteja fazendo uso de medicação, morfina, e essas dores físicas, com a chegada da morte do corpo físico e do desenlace do espírito, que agora deixa aquela roupa usada para trás, que foi um instrumento importante de manifestação, mas agora ele está retornando para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria de todos nós. Quando nós retornamos, as dores físicas não estão mais retratando no espírito, porque aquela matéria, todos aqueles elementos químicos, biológicos do corpo físico vão ser reaproveitados na natureza, através do fenômeno mesmo da morte e da transformação desses elementos químicos. E o que permanece somos nós. Por isso que o Cristo fala que o verdadeiro tesouro está conosco mesmo. Onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Os sentimentos, aquilo que a gente conseguir avançar em termos de pensamentos mais caridosos, né, de reações mais de fraternidade, de solidariedade, isso enriquece o ser. Não são as coisas materiais que enriquecem, que nos enriquecem. São esses sentimentos, e é isso que a gente tem que buscar. Então, toda essa questão que foi mencionada por ela na pergunta, a gente pode atenuar esses sofrimentos quando nós descobrirmos, finalmente, o que o Cristo deseja de nós, que a gente possa perceber que amar é simples. Deveria ser como ele nos ensinou, mas não é simples por causa de nós mesmos. Nós precisamos deixar o homem velho para trás, construir uma jornada e nos renovar. Foi por isso que o Cristo também nos ensinou: renova-te sempre. A partir do momento que nós nos esforçarmos nesse sentido, cada vez o sofrimento vai tendo uma conotação mais amena para a gente vai enxergando nele oportunidades de crescimento e não simplesmente abaixar a cabeça e pensar que a gente não está sendo amparado. Nós somos amparados a todo momento. A gente precisa reconhecer as dádivas de Deus que recebemos e que a gente possa esforçar por fazer aquilo que só nós podemos fazer, que é buscar realmente carregar o nosso fardo com altivez e avançar nessa caminhada evolutiva. Isso mesmo, Fabiano. E durante a sua resposta, eu acabei percebendo que a minha pergunta, né, que eu mesmo respondi, eu poderia respondê-la de uma forma mais completa.
Porque quando eu li a pergunta, quando o espírito deixa o corpo físico é doloroso, eu parti do princípio que fosse uma morte natural, né? Mas a gente precisa ressaltar e deixar bem claro que na morte natural realmente não acontece nenhuma propagação de dor futura. Mas se o espírito, por exemplo, a pessoa comete o suicídio, ela sente sim a dor pós-morte. Por exemplo, se a pessoa toma remédio, né, toma uma grande quantidade de remédios e venha a desencarnar em consequência disso, mesmo depois desse desenlace, ela continua sentindo fortes dores no estômago. Uma pessoa que comete suicídio, por exemplo, por enforcamento, mesmo depois do desenlace, ela continua sentindo dor no pescoço. Isso por quê? Porque a vida do corpo físico ela foi tirada de uma forma muito abrupta, que nem a equipe espiritual estava preparada para socorrer aquele espírito ali. E como o suicídio se a gente pode dizer assim, a maior transgressão que o espírito possa cometer durante o período que está reencarnado, por consequência, ele leva aquela dor como sequela, né? E como uma forma dele lembrar que aquilo ali ele não deve se repetir, ele não deve cometer aquilo novamente. Muito bem. Dando sequência, então, às nossas perguntas, tem uma outra pergunta também muito interessante que foi nos enviado pela internet, que é a seguinte: o que é um espírito errante? Eles têm salvação? Primeiro, segundo as próprias palavras do Cristo, né, nenhuma ovelha do reino de Deus se perderá. Mesmo os espíritos que têm a moral mais baixa, que têm as condutas mais desprezíveis, eles têm salvação sim. Agora, o espírito errante, ele não tem nenhuma relação com a palavra, dá a sensação que errante é uma coisa negativa, né? Mas o que é o espírito errante? É o espírito desencarnado que não está totalmente evoluído a ponto de ocupar um espaço nas colônias superiores. Ou seja, ele está desencarnado e precisa reencarnar novamente. É para diferenciar o espírito puro do espírito que precisa ainda passar por mais provas. Então, o espírito puro é aquele que não tem necessidade mais de nenhuma reencarnação, e o espírito errante é aquele que precisa reencarnar novamente. E, respondendo à pergunta seguinte, eles têm salvação? Sim, eles têm salvação. Nós, né? Porque assim que a gente desencarnar, a gente vai para uma colônia e lá estaremos no estado errante, esperando a nossa próxima reencarnação, para que a gente possa aproveitá-la o máximo possível, para a gente caminhar rumo à evolução e cada vez mais se aproximar aí do nível dos espíritos puros. Fabiano, se você quiser complementar, fique à vontade. Temos mais uma pergunta. Na minha casa está acontecendo muitos barulhos inexplicáveis. E às vezes a porta abre sozinha e coisas que caem do chão sem explicação. Espíritos têm capacidade para fazer isso? Se positivo, o que devo fazer? Bom, nós estamos no regime de interdependência. Todos somos espíritos. Nós que estamos reencarnados, então, somos espíritos também. É incorreto quando a pessoa fala assim, eu tenho um espírito. Não, nós somos espírito.
e temos um corpo físico nesse momento. Então, o que acontece? Nós estamos interagindo nesse regime de interdependência. Algumas décadas atrás nós estávamos desencarnados, hoje estamos encarnados. Daqui mais alguns anos, algumas décadas, a gente estará voltando para a parte espiritual. Então, essa é a lei de progresso que preconiza Allan Kardec. Que nós precisamos nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Então, quando a pessoa se refere a barulhos, sons que acontecem em sua casa, e pergunta se podem ser espíritos, se eles têm capacidade para fazer isso, é importante que a gente possa até fazer análise. São várias possibilidades, é claro, né? Mas nós temos os processos de que algum espírito possa estar desencarnado, querendo chamar a atenção daquela pessoa. É difícil criar situações hipotéticas, mas pode ser que ele queira avisar a pessoa: opa, eu não deixei de existir, ainda estou aqui. Um parente que regressa para aquele lar, seria isso? Difícil saber. No caso específico dessa pessoa que perguntou. Pode ser um caso, um processo obsessivo, porque a população de espíritos desencarnados é muito maior do que a população de almas encarnadas. É muito maior mesmo, é 3 vezes mais. Então a gente pega aí a população, a humanidade atual, 7,7 bilhões, e multiplica isso por 3. Então, é uma verdadeira nuvem de testemunhas. Nós estamos cercados, seja na casa espírita, cercados assim, envoltos, né? Na casa espírita, no lar, no trabalho, nas ruas. É realmente uma interdependência e um contato constante. Então, às vezes, no lar dela pode estar havendo, por que não? Todos nós, se a gente fala, às vezes, de pandemia da Covid-19, o processo obsessivo é uma verdadeira pandemia mundial. Por causa nossa. Né? Muitas vezes, eu não sigo o conselho do Cristo, quando ele nos fala a importância de fazermos as nossas orações, de nós vigiarmos. Né? Então, por questão de similitude de pensamentos, de simpatia, às vezes eu baixo o padrão vibracional da minha mente, porque então eu vou estar fazendo um equilíbrio de forças numa condição mais inferior, e aqueles que vão coadunar com os mesmos pensamentos, os mesmos desejos e objetivos, se aproximam, porque a gente atrai pelo pensamento. Né? A gente chama a atenção daqueles que se afinizam com a gente, porque quando pensamos, nós todos que estamos presentes aqui na Casa Espírita, nesse momento, nós pensamos, nós não estamos vendo o pensamento uns dos outros, mas não nos esqueçamos do nível de energia mais sutil, muito mais sutil do que o da matéria densa. Então, ao pensarmos, nós criamos formas de pensamento, nesse nível de matéria mais quintessenciada, mais sutil. Então, os espíritos veem os nossos pensamentos, como se fosse uma telinha mesmo, uma imagem projetada. Então, de longe já nos observam e percebem em que nós estamos pensando e sentindo. Então, isso já atrai. Então, será que essa pessoa, no reduto doméstico, ela está sempre fazendo as suas orações, vigiando para manter a mente elevada e essa conexão com Deus? Isso vale para todos nós, não só quem fez a pergunta. Será que nós estamos fazendo isso nos nossos lares? Porque se eu estiver numa condição vibracional e fazendo essa relação, esse equilíbrio de forças no campo mais inferior, certamente estes irmãozinhos vão estar comigo no meu lar. E pode haver também fenômenos de efeito físico. Se nós temos, naquele ambiente doméstico, uma pessoa que tem uma capacidade de doar ectoplasma com mais intensidade, todos nós doamos. Quando a gente participa da Câmara, né, de Passes, e os médiuns passistas, então, fazem uma oração e impõem as suas mãos, desejando doar bons fluidos para nós, o que está havendo ali é uma doação de ectoplasma, que a espiritualidade que está na cabine de passes vai pegar aquela substância sutil, vai intensificar e direcionar para a
a parte do corpo daquela pessoa que está necessitando de reequilíbrio energético. Então, é só para a gente observar que o ectoplasma, esse fluido animalizado que todos nós emanamos do interior do nosso citoplasma, em dadas pessoas que têm uma capacidade de doação mais intensa, os espíritos podem se aproveitar, né, desses fluidos, desse ectoplasma, e podem provocar também fenômenos de efeito físico. A espiritualidade superior sempre tem a boa intenção. Se ela faz isso, é para nos chamar a atenção de algo que estamos fazendo ou pensando e que a gente corrija ali aquele momento que a gente esteja um pouco desviando do caminho do bem. No caso da obsessão, pode acontecer. Houve um período na humanidade em que esses fenômenos de efeito físico, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, aconteceram esses fenômenos naquele contexto da época, para quê? Para chamar as pessoas a atenção sobre a existência do espírito. Então, é difícil de ser muito assertivo, porque eu precisava de perguntar para ela quais as condições, né, mais reflexões para fazer sobre o caso pontual dela. Mas, via de regra, é isso. É possível, sim, né, especialmente quando a pessoa tem percepções extrasensoriais. Nós todos somos médiuns. Por que nós todos somos médiuns? Porque nós todos somos espíritos. Um espírito tem condição de se comunicar com o outro, se estejamos encarnados ou desencarnados. Então, nós todos somos médiuns em maior ou menor intensidade, mas tem os médiuns ostensivos, que esses conseguem, então, estabelecer comunicações. Mas no que se fala de fenômenos de efeito físico, é mais ligado às questões de percepção extrasensorial, que não necessariamente é mediunidade. É uma percepção que nós temos. Às vezes, uma acuracidade, né, auditiva maior, aí sim, não são todos que conseguem ouvir os espíritos conversando, a pessoa tem que ter essas percepções extrasensoriais, mas, assim, não querendo me delongar demais na resposta, é isso, é possível e nós estamos interagindo a todo momento com o plano espiritual. Isso mesmo, Fabiano. Inclusive, eu até aproveito essa sua pergunta para responder uma outra pergunta muito semelhante, que questiona sobre a intenção dos espíritos quando isso acontece. Nós temos, comumente, espíritos obsessores que desejam vingança. De alguma forma, eles querem se vingar de alguma coisa. Agora, uma das coisas que a gente precisa ressaltar muito é que, às vezes, a gente acha assim, se ele está querendo vingar, é porque eu fiz alguma coisa ruim. E não necessariamente porque a pessoa fez uma coisa ruim. Eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender. Imagine, por exemplo, um médico que trabalha no pronto-socorro, né, no pronto atendimento. E ele é chamado para atender uma pessoa que tentou suicídio. Essa pessoa que tentou suicídio, ela estava sendo influenciada a fazer aquele ato. Existia ali um espírito obsessor, vingativo, falando na orelha dela, olha, sua vida não vale nada, acaba com a sua vida, e foi falando, até que ela tomou aquilo como verdade e tentou o autoextermínio. Aí, essa pessoa foi socorrida a tempo, ainda com vida, e foi levada ao pronto atendimento, e lá o médico prestou os primeiros socorros e evitou que aquela pessoa viesse a se desencarnar. O espírito obsessor, que desejava a morte do suicida, estava lá do lado, porque ele quer certificar que ele vai morrer. Vendo que o médico fez o que fez para salvar a vida daquela pessoa, automaticamente ele passa a tê-lo como um inimigo e vai ser um obsessor do médico. Ou seja, eu traço o melhor plano de vingança, consigo fazer ele chegar a tentar o suicídio e você vem me atrapalhar, então eu vou te mostrar agora o que é atrapalhar. Percebam que o médico
cumpriu o seu dever, né, de resgatar a vida daquela pessoa que estava, talvez até por um fio, e aquele espírito obsessor daquela pessoa passa a ser o obsessor daquele médium. Isso é um exemplo, não quer dizer que é sempre assim não, tá, gente? Bom, o que a gente pode concluir com isso? Que se a gente, nesse momento, tem algum espírito obsessor, não significa que a gente fez alguma coisa ruim. Pode ser que a gente fez uma coisa boa. E essa coisa boa pode ser simples, não precisa ser tão direto como esse exemplo do médico. Vou dar um outro exemplo. Você está andando na rua e você vê uma pessoa em estado de rua, sentindo fome e frio. Aí você pensa, poxa vida, cortou meu coração, né? Vou ver se eu consigo pelo menos um lanche para essa pessoa. Aquela pessoa estava com o obsessor, querendo que ela sofresse, talvez tanto quanto ela tenha feito esse espírito obsessor sofrer, e a gente vai com a melhor das intenções e oferece um lanche para aquela pessoa. Automaticamente, aquele espírito obsessor nos vê como inimigo e passa também a nos perturbar. Mais uma vez, eu destaco que não é para a gente deixar de fazer caridade com medo de ter espíritos obsessores, não é isso não. É só para que a gente possa entender que, quando isso acontece, né, quando a gente tem alguns espíritos obsessores, quando a gente vem na casa espírita, por exemplo, faz um tratamento espiritual e a gente percebe que depois desse tratamento houve uma melhora e que constata-se que a gente tinha realmente espíritos obsessores, não quer dizer que a gente fez alguma coisa ruim. E outra coisa, a melhor forma da gente deixar de ter espíritos obsessores é continuar fazendo o bem. Porque assim como o Fabiano muito bem disse, quando nós pensamos, nós emitimos sinais que os espíritos conseguem ver. Tanto o médico que salvou a vida daquela pessoa que suicidou, quanto a outra pessoa que ofereceu um lanche para um irmão em estado de rua, antes de fazê-lo, ela teve que processar. Quando ela pensou, não, eu vou ajudar, eu vou salvar a vida dessa pessoa, espíritos iluminados conseguiram ver aquele pensamento. E a maneira mais efetiva, se não a única, de distanciar os espíritos obsessores é atraindo os espíritos iluminados, porque eles não suportam ficar próximo dos espíritos iluminados. Então, não é para a gente deixar de fazer caridade, até muito pelo contrário, é para a gente fazer mais ainda, porque quanto mais a gente fizer, mais chance a gente tem de atrair os bons, né? E automaticamente afugentar os espíritos obsessores. Existe uma outra categoria também de espíritos que a doutrina espírita classifica como zombeteiros. Esses espíritos, eles desejam apenas tirar um sarro com a cara da gente. É fazer uma gracinha, derrubar um copo, fazer com que a pessoa passe por situações constrangedoras para que a pessoa se sinta humilhada, para que a pessoa se sinta com medo. Mas o intuito desse espírito nada mais é do que dar risadas por causa daquelas situações. Esses espíritos, eles não desejam o mal. Imaginem assim, são como crianças arteiras, aquelas crianças que mexem nas coisas que esconde, faz bagunça. A única coisa que eles estão fazendo é tirando uma onda, vamos dizer assim, com aquela pessoa, porque ele quer fazer graça, né? Quer se divertir com aquela situação. Isso, toda essa explicação, esse complemento, né, Fabiano, na sua pergunta,
vai contribuir para que eu responda a próxima pergunta, que é a seguinte: é verdade que o planeta também evolui? É verdade. O que acontece? Nós temos, hoje, na doutrina espírita, 5 estágios, 5 eras que o planeta passa. O planeta Terra, hoje, está em transição entre o provas e expiações e o regeneração. O que vai acontecer com as pessoas, com os espíritos, que não se enquadrarem nesse novo estágio do planeta? Elas não mais reencarnarão aqui. Elas serão transferidas para um outro planeta que tenha o seu estágio compatível com o estágio moral daquele espírito. E quando a gente fala que o planeta se transforma, não é num estalar de dedos, não é de uma hora para outra. Isso leva vários e vários anos. E, como esse exemplo, na outra mudança de era que nós tivemos, segundo as obras espíritas, nós recebemos espíritos descendentes de Capela. Quem já leu o livro conhece a história com detalhes. Então, nós tivemos aí a transferência de espíritos de um planeta chamado Capela, que vieram para a Terra, e assim nós teremos outros espíritos que não mais reencarnarão aqui, farão a reencarnação aqui na Terra e serão levados para outros planetas. E por que isso acontece? Para que esses espíritos não tornem esse processo evolutivo uma barreira, não seja uma resistência para isso. Porque nós, como espíritos errantes, em pleno processo de evolução, nós somos influenciados, sim, por espíritos que conseguem ter uma visibilidade maior. Por exemplo, segundo alguns relatos espíritas, o Adolf Hitler não mais ficará no nosso planeta. Após o seu desencarne, ele já foi automaticamente transferido para outro. Isso por quê? Porque daqui para frente, nós vamos passar por um estágio de transformação. O nosso planeta vai entrar na era da regeneração e espíritos com a moral que ele tinha não serão bem-vindos aqui no planeta. Isso também vai nos proporcionar a reencarnação de espíritos mais evoluídos, para que a gente possa aprender com eles, que já estão no estágio superior, as condutas, o novo modo compatível com o estágio que o planeta se encontra. E a partir daí, a transformação, inclusive da convivência entre todos os espíritos encarnados, vai ser bem diferente. A gente não consegue pautar quais são as mudanças assim. Isso vai mudar. Mas, segundo a codificação, o número de espíritos bondosos vai superar o número de espíritos que têm a moral baixa. Consequentemente, a gente pode concluir que a bondade vai reinar. E é esse o nosso desejo, né, Fabiano? Tomara que aconteça logo. Sinta-se à vontade para complementar, Fabiano. A nossa próxima pergunta foi até a nossa querida... Qual que é o seu nome? Jaqueline? Foi a Jaqueline que fez aqui para a gente. Que guarda relação com o que o Luciano comentou agora. Por que o Espiritismo é considerado a terceira revelação? Foi essa a pergunta, né, Jaqueline? Quando a gente vai fazer uma análise da história da humanidade, o Luciano acabou de falar também da transmigração entre mundos habitados. O planeta Terra, o orbe terrestre, aloja uma humanidade.
seja nós que estamos encarnados ou desencarnados. Nós compomos essa humanidade. E uma das questões basilares, um dos pilares da doutrina espírita fala sobre a pluralidade das existências, como também da pluralidade dos mundos habitados. O planeta Terra não é o único mundo que aloja humanidades. Todos os planetas do universo alojam humanidades. Mundos mais primitivos, mundos mais evoluídos. Luciano citou sobre a condição da humanidade terrestre, que é um mundo de expiação e provas, e que estamos transitando para um mundo de regeneração. Então, o que determina a nossa convivência em um determinado mundo é a condição evolutiva que nos encontramos. Quando a Jaqueline pergunta por que a doutrina espírita é considerada a terceira revelação, é por isso, porque na nossa história, que nós já estivemos aqui, incontáveis vezes, Jaqueline, em vários processos de reencarnação e desencarnação, né, sempre buscando a evolução. Nessa história da humanidade, então, nós já transitamos no mundo de condição primitiva, uns 10 mil anos atrás, quando estávamos ainda nas condições de homens das cavernas. Mas avançamos. Não? As próprias condições do mundo, as condições em que estávamos submetidos, fizeram com que a gente avançasse intelectualmente. Muito. E fomos crescendo em termos de civilização. Mas a primeira revelação é considerada quando nós tivemos a oportunidade, você falou de capela, nós tivemos a oportunidade de receber um capelino muito importante. Um desses espíritos muito inteligentes que foram degradados do mundo em que moravam, habitavam, porque avançaram muito racionalmente, intelectualmente, mas moralmente não acompanharam a evolução daquele mundo. Então a gente tem nesse processo de transmigração de espíritos entre mundos uma oportunidade em que os cristos de cada um destes planetas, eles interagem entre si e fazem essa migração para que a gente possa colaborar. Esse capelino, Moisés, ele veio trazer o conhecimento para a humanidade terrestre da existência de um Deus único. Porque antes acreditávamos em muitos deuses, éramos politeístas. Agora, naquele período, 1500 anos antes de Cristo, já era um avanço importante a gente passar a ter a concepção de um Deus único. Mas ainda acreditava-se naquele Deus antropomórfico, um Deus, um velhinho barbudo mesmo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os pintores do renascentismo colocaram um velhinho barbudo, esticando a mão assim, colocou um homem lá esticando também a mão de encontro, né, a Deus. Mas essa é uma visão, é uma alegoria. Na verdade, Deus não é quem é Deus, é que é Deus. Com todos os seus atributos e é o criador de tudo que existe no universo, não só nesse planetinho pequenininho. Por isso que essa visão de Deus homem, de personificação, é bem atrasada mesmo, é da época de Moisés, 3.500 anos atrás. Avançando nas concepções que esse capelino trouxe para nós, médium inclusive, né, que inclusive recebeu os 10 mandamentos, porque nós éramos muito embrutecidos naquela época, então fora necessário estabelecer leis civis para controlar mesmo a gente que tinha recém-saído da escravidão no Egito. Pulando alguns séculos aí para a gente não delongar muito, nós vamos encontrar a segunda revelação, que foi a vinda do Cristo. A vinda do Cristo em termos de encarnação desse espírito puro. O Luciano comentou que um espírito puro não tem mais necessidade de reencarnar, de forma muito assertiva. Mas os espíritos crísticos, que têm uma missão para colaborar no avanço de humanidades, eles encarnam, no sentido de missão mesmo. E assim ele fez. Veio conosco, primeira vez, mas ele nunca deixou de estar conosco. Eu acho até interessante quando o pessoal comenta assim, Jesus vai voltar, prepare-se, conserte a sua vida. É interessante essa mensagem, né? Mas é mais interessante a gente pensar que, de fato, ele nunca deixou de estar conosco. Todos os espíritos missionários na história da humanidade, milhares de anos, o próprio Moisés,
eles vieram com a acolhida do Cristo e com a determinação dele como missionários para nos auxiliar a avançar as concepções, nossas concepções. Então, o Cristo veio com esse intuito, já há milhares de anos, que no projeto dele para a humanidade, igual o Luciano comentou também, que o Cristo, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se desviar do caminho. Pode se desviar, como a gente vem se desviando, mas necessariamente nós iremos retornar no caminho que leva a Deus. E ele fala assim, o Cristo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele não está falando assim, ninguém vai ao Pai. Ele falou assim, ninguém vem ao Pai. Por que ele fala isso? E ele, inclusive, comenta, nos ensina, que eu e o Pai somos um. Em muitos momentos do Evangelho a gente observa isso. O teu Pai, as referências que o Cristo faz. O vosso Pai, o meu Pai. Quando ele fala o vosso, é o entendimento que nós temos do Pai. Mas quando ele fala o meu Pai, é o entendimento que um espírito puro tem de Deus, muito mais avançado que o nosso. Então, esse espírito puro que encarnou, ele veio trazer essa segunda grande revelação para a humanidade, que é uma concepção de que não é mais o Deus dos exércitos, o Deus punitivo. Agora é o Deus Pai, que acolhe e que quer que todos nós possamos avançar. Sabe, Jaqueline? E a doutrina espírita é considerada a terceira grande revelação nesse aspecto, de continuar, de fazer uma revivescência dos ensinos do Cristo e continuar trazendo para nós a necessidade de reflexão de que nós somos espíritos imortais. Estamos jornadeando neste planeta Terra, buscando a nossa redenção espiritual. E a grande importância da doutrina espírita é essa, uma delas, mas é fazer com que a gente consiga promover uma renovação social, uma ruptura com esse mundo antigo, esse homem velho. Então, a gente fazer uma reflexão do que é importante para nós, o que nós temos que traçar como metas, o que a gente deve fazer para fazer essa transformação que o Luciano se referiu, de mundo de regeneração, onde vai prevalecer o bem. Depende de cada um de nós, no lar e na interação e na ajuda mútua que nós precisaremos implementar para a gente ter esse mundo de regeneração em que o bem vai predominar. Então, a terceira revelação é considerada como sendo a doutrina espírita, fazendo aqui uma pequena distinção. O espiritismo existe desde que o homem está sobre o planeta Terra. Desde que o primeiro homem surgiu, ou as primeiras agremiações de homens, já existe o espiritismo. Essa percepção que a gente tinha lá do passado, já tentando entender, essa interação criatura-Deus, é o espiritismo. Agora, a doutrina espírita surge no século XIX, com a codificação realizada por Allan Kardec, com a supervisão dos espíritos superiores. Então, você observa o planejamento de Jesus e da espiritualidade para nós, de revelar, sempre revelar, e de fazer com que a gente crie essa mudança de percepção. Porque o que a gente vive, de fato, Jaqueline, é uma crise de percepção na humanidade, muito materialista. Então, agora a gente precisa de buscar sermos mais espiritualistas, porque aí sim a gente vai avançar mais, e essas revelações sempre vão estar acontecendo para a gente. Seja nesse maravilhoso compêndio que nós temos, de obras da doutrina espírita, e seja todo o conhecimento que nós conseguimos acumular na área da tecnologia, da ciência. Todo o conhecimento da humanidade é importante para fazer a gente avançar intelectualmente e moralmente. Ok? Muito bem, Fabiano. Todas as vezes que eu ouço alguma passagem que menciona quando Cristo se referia a Deus, eu lembro do Pai Nosso. Porque naquele momento ali, foi uma conversa tão direta, tão assertiva. E o curioso é que ele não fala assim, meu Pai que está no céu. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, Pai de todos nós. E isso, para mim, é mais do que uma evidência que nós somos realmente todos irmãos. Fazemos parte, então, da grande família universal.
Nós temos aqui uma pergunta enviada pela internauta Sara, que diz assim: meu filho está dizendo que às vezes ouve vozes. Será mediunidade? Ou devo procurar um psicólogo ou psiquiatra? Olha, é uma pergunta interessante, mas assim, a gente precisaria de mais detalhes, né, para conseguir responder essa pergunta com maior clareza. Não acho que é motivo assim para se alarmar, né, para ficar preocupado, porque todos nós temos mediunidade em graus diferentes. Alguns, principalmente os que aparentam não ter, pode estar acontecendo duas coisas. Ou a pessoa não se preparou para aquilo, né? Não lapidou aquela sensibilidade, ou porque ainda não chegou a hora. Mas todos nós temos mediunidade em determinado grau, a gente tem. E uma outra coisa na pergunta ela não menciona a idade do filho. Por quê? Por que mencionar a idade é importante? Porque o processo de reencarnação, ele se consolida próximo aos 7 anos de idade. Começa-se no ato da concepção e vai até aproximadamente os 7 anos de idade da criança. Nesse período, aquele espírito ainda tem uma comunicação muito fácil, né? Muito facilitada com o mundo espiritual. Esse tema, inclusive, é um tema vasto, né, que a gente poderia transcorrer durante muito tempo. Então, de uma forma resumida, se o seu filho, se ele tem menos de 7 anos, ou aproximadamente, porque não é 7 anos cravado, ele pode estar simplesmente tendo essa comunicação com o mundo espiritual, que é comum com todas as crianças. Inclusive, algumas falam que têm amiguinhos imaginários, né? Podem ser, inclusive, parentes já desencarnados. E outra coisa, se o seu filho tem mais de 7 anos, vamos imaginar que ele é adolescente ou que ele já é até adulto, e ele está falando que ouve vozes, procure uma casa espírita para que você possa ter mais informações detalhadas, porque existem, inclusive, várias formas da mediunidade se aflorar, né? E um outro detalhe também que é interessante é para que você observe qual casa espírita você vai procurar. Na pergunta também ela não disse se ela é daqui de Divinópolis ou se é de outra cidade. Se for daqui, vai ser um prazer enorme recebê-la para te esclarecer de uma forma assim tranquila. Traga seu filho, se for o caso. Mas a gente não dispensa, de forma alguma, os profissionais da saúde, né? Só que a gente precisa ressaltar o seguinte: se for a mediunidade que possa estar se manifestando no seu filho, ele precisa ter esse conhecimento até para saber como se portar quando isso acontecer, né? Quando ele ouvir essas vozes, como na pergunta, para que ele não sinta medo, porque o medo ele só acontece mediante alguma coisa que a gente não conhece. A gente tem medo do desconhecido. A partir do momento que a gente sabe o que sabe o que está acontecendo, a gente deixa de ter esse medo, né? E passa a viver até com uma qualidade de vida melhor. Peço a Sara que, se não ficou claro, por favor, entre em contato com a gente, deixa nos comentários aí. E se não for, se você for de Divinópolis, procure aqui a Casa Espírita, vai ser um prazer ajudá-lo. Só como uma consideração final, se você não for de Divinópolis e quiser obter informações de uma casa espírita,
Veja a seriedade da casa, veja se a casa trabalha pautada na doutrina espírita, né? E principalmente se a casa não cobra por qualquer tipo de serviço, porque a gente pode ser enganado, né, Fabiano? Infelizmente, existem pessoas que usam essas situações como meio de exploração. De todo, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que vai ser uma alegria poder ajudar. Nosso tempo está se esgotando. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Agradeço também aos nossos queridos internautas que sempre colaboram enviando as perguntas, né? Agradeço ao Fabiano por dividir com a gente a mesa. Desejo a todos uma ótima noite e um feliz retorno aos nossos lares, sempre na proteção do nosso irmão maior Jesus e do nosso querido Pai que está no céu. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos a Deus e a todos pela participação.